Que tal um pão francês redondo para incrementar o seu hambúrguer? Vamos ensinar a fazer a massa, modelar os pães e os truques para conseguir uma crosta crocante e um miolo bem macio. Diferente do pão de leite ou do brioche, o pão francês ou o pão de sal adiciona uma camada de crocância ao hambúrguer. Mesmo fazendo sucesso em várias lanchonetes, ele não é um formato muito comum, porque ele precisa ser assado e consumido no mesmo dia. Mas pra gente que faz em casa, isso não é um problema. A receita rende 6 pães de 80 gramas. Se quiser, você pode baixar a nossa planilha para alterar esse rendimento. O link está aqui na descrição do vídeo. Começamos fazendo um pré-fermento. Esse especificamente é chamado de esponja. Vai dar mais força e sabor para a nossa massa. Em uma tigela pequena, adicione 50 gramas de farinha de trigo e 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Se você tem aquelas colheres medidoras, 1/4 de colher de sopa corresponde a 1 grama de fermento seco. Então seriam 3 dessas colheres. Misture um pouco os dois ingredientes e coloque 50 gramas de água morna ou em temperatura ambiente se estiver calor. Mexa bem até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico filme ou pano úmido e deixe fermentar por 30 a 60 minutos. A receita de hoje tem o patrocínio de uma grande parceira do Amo Pão Caseiro. Quem acompanha aqui o canal já sabe, a Le Safre. Uma empresa que foi fundada em 1853 na França, especialista em fermentação e que fornece fermento biológico e ingredientes para indústrias, padarias e consumidor doméstico. Patrocinando o Amo Pão Caseiro e incentivando a panificação artesanal, a Le Safre permite que a gente produza cada vez mais conteúdo e com mais qualidade. Saiba mais no Instagram, @LeSafreBrasil, com 2 Fs. A esponja ganha volume, se enchendo de bolhas e liberando um aroma de álcool. Dá para sovar a massa do pão francês na mão. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma receita parecida, que a gente faz assim. Mas se sovar na batedeira planetária, fica mais macio e cresce melhor. Tem também aqui no canal um vídeo em que eu indico algumas marcas que são boas para fazer pão. Na tigela da batedeira, adicione 300 gramas de farinha de trigo, 7 gramas de sal e 7 gramas de açúcar. Misture os ingredientes sólidos com uma colher e adicione a esponja que fizemos anteriormente. Se você sabe usar o fermento natural, pode substituir essa esponja por 100 gramas de levain ativado ou 25 gramas de massa madre de trigo desidratada. Os tempos de descanso e fermentação serão bem maiores, no mínimo 4 vezes mais. Comece com 160 gramas de água gelada. A quantidade vai depender da capacidade de absorção de cada farinha, podendo variar de 160 até 170 gramas. Coloque o gancho na batedeira e ligue na velocidade mais baixa para misturar por 5 minutos. A massa já está bem uniforme e agora vamos avaliar se precisa colocar mais água. Repare que ela não está grudando no fundo da tigela e ao ser manuseada tem viscosidade, mas não cola nos dedos. Essa é a consistência que a gente busca. Se a sua massa ainda estiver muito ressecada, pode colocar um pouco mais de água, 10 gramas de cada vez, e misturar por mais 5 minutos em velocidade baixa. Como a minha não precisa de mais água, eu já vou ligar a batedeira por 5 a 10 minutos, só que dessa vez para sovar, na segunda velocidade. Se a sua batedeira já for bem acelerada na velocidade 1, não precisa aumentar mais. A massa ficou mais lisa e brilhante. Veja como já dá para esticar, mas ainda não é um ponto de véu perfeito. Só agora vamos adicionar a manteiga. São 14 gramas de manteiga sem sal, amolecida em ponto de pomada. É só tirar da geladeira e colocar uns 30 segundos no micro-ondas. Ligue novamente a batedeira na velocidade mais baixa por 5 minutos, até incorporar toda a manteiga. Depois dessa mistura, aumente a velocidade da batedeira em 1 ponto e deixe por mais 5 a 10 minutos para finalizar a sova. A massa se descola completamente da tigela e já deve estar no ponto. Olha que belo ponto de véu! A gente estica e ela não se rompe. Modele uma bola, cubra com plástico filme ou um pano umedecido. Não precisa fazer uma primeira fermentação muito longa, deixa uns 30 minutos se tiver calor e uns 60 minutos se tiver um dia mais frio.
Veja como ganhou volume, mas não chegou a dobrar de tamanho. Retire a massa da tigela e leve para a bancada. Para assar o pão francês eu gosto de usar essas assadeiras perfuradas, mas pode ser uma assadeira comum, não tem problema. Eu vou deixar um link da loja onde eu comprei a minha, aqui na descrição do vídeo. Unte a assadeira com um pouco de óleo. Evite manteiga, a temperatura é alta e pode soltar fumaça. Divida a massa em 6 pedaços iguais. Os meus ficaram com 96 gramas cada um. Depois de assado, esses pães ficam com 80 gramas e um diâmetro de 8 a 9 centímetros. Se quiser alterar o tamanho ou a quantidade, é só baixar a nossa planilha de ingredientes. O link está na descrição do vídeo logo abaixo. Vamos agora modelar uma bola com cada peça. Vire a parte mais lisa para baixo. Amasse com a ponta dos dedos, formando um disco. Junte as pontas até o centro. E junte novamente, formando uma trouxinha. Vire a massa para cima e, usando a lateral das mãos, faça movimentos circulares para esticar a superfície. Sele bem a emenda na parte de baixo. E finalize achatando um pouco a massa com os dedos. Posicione os pães na assadeira e dê mais uma achatadinha. Deixe um mínimo de 2 dedos de distância entre eles. Cubra com um pano umedecido e deixe fermentar por aproximadamente o mesmo tempo que ficou na primeira etapa. No meu caso, serão 60 minutos. Quando faltar 30 minutos para terminar a fermentação, ligue o forno em 250 graus Celsius, com calor somente na parte de baixo. 5 minutos antes de colocar os pães no forno, enrole 1 ou 2 panos e coloque dentro de uma assadeira alta ou uma forma de pão. Despeje água fervendo sobre os panos até encher metade da assadeira. Coloque ela dentro do forno, na parte mais baixa. A massa cresceu bem e, ao ser tocada, demora para voltar ao ponto inicial. Se voltar muito rápido, precisa esperar um pouco mais. A melhor maneira de fazer o corte no pão é usar uma lâmina de barbear. Prenda em um palito de madeira, deixando essa curva. Tente fazer um corte longitudinal, não muito raso e com um movimento rápido. Para completar a cruz, faça 2 cortes perpendiculares da extremidade até o centro. E agora vamos direto para o forno. Coloque os pães na prateleira mais alta e borrife água abaixo da assadeira. Mantenha o calor somente na parte inferior. Depois de 10 a 15 minutos, retire a assadeira com os panos para cortar o vapor e aproveite para virar os pães. Agora você pode se tornar membro do Amo Pão Caseiro para ter acesso antecipado aos novos vídeos, prioridade nos comentários, além de outros benefícios. Clique no botão Seja Membro abaixo desse vídeo e ajude o nosso canal a crescer. Foram 30 minutos no total para assar esses pães. Isso pode variar de acordo com cada forno, mas não deixe muito tempo para não ressecar. Olha só, um pão de hambúrguer fresquinho e crocante. Eu sei que é difícil, mas é importante esperar uns 15 minutos antes de cortar. A crosta fica bem crocante, enquanto o miolo é leve e macio. Agora é só montar o seu hambúrguer preferido. Eu vou de X-salada. Bom apetite!